assusta um pouco os adversários, que foi aquele 4-3-1-2, com o Everton Ribeiro recuado ali para fazer um terceiro jogador de meio de campo, a Arrascaeta solto na frente, que ele vai poder usar em diversas circunstâncias. Então... Salve, nação, saudações, vamos curtir agora o Linha de Passe, vídeo top, separei para vocês os melhores momentos do Linha de Passe pós-jogo, Flamengo 2, Curitiba 0, eles elogiaram bastante, né, o time alternativo do Flamengo, um time reserva do Flamengo, não foi o titular, não foi com força máxima, falaram de Vitinho, falaram também de Diego Ribas, falaram do Marinho, falaram dos jogadores do Mengão, falaram do Dorival Júnior, né, que vem fazendo um trabalho muito bom. Então tenho certeza que você vai gostar do nosso vídeo. Se você é flamenguista, inscreva-se no canal. Seja bem-vindo. Faça os seus comentários que eu quero ler depois. E deixa o like, tá bom? Tamo juntos. Isso aqui, ó, é Flamengo. Vamos curtir o vídeo aqui da ESPN Brasil. Já quero dar os créditos de vídeo para eles. Link na descrição do canal do YouTube da ESPN Brasil. Ok? Grupo Disney. Vamos lá pro vídeo então, galera, que tá topzera. Simbora. Time com vários reservas, enfim. Aquele padrão que a gente já sabe, o Dorival também poupando um pouco a equipe aí, que vem de um resultado espetacular ali contra o Atlético Mineiro, 2-0. Poupando bem nesse caso, né? Poupando bem, né? bem. Mas o suficiente para ganhar do Coritiba. Sim, eu acho que... Suficiente para fazer a lição ali e foi superior. E é aquilo, é que você olha o elenco do Flamengo, Jean, você olha os reservas, você fala, contra o Coritiba, dá jogo? Dá. Tem 1-0, você tem 2-0 e você tem um time do outro lado que, por mais que tente, vai errar o último passe, vai errar a finalização, o Santos não trabalha. Então, só isso aí já condiciona teu jogo. Aí você não pode falar porque poderia ter criado mais no segundo tempo, porque o Everton Ribeiro, será que entrou bem? O Arrascaeta não foi... Já estava 2-0, já tinha que descansar, a parada já estava resolvida. E o Flamengo precisa o quê nesse momento, no Brasileiro? Pontuar. Exatamente. Aliás, tem uma sequência bem boa para pontuar. Exato, ele precisa pontuar. E descansar, na medida do possível, descansar, inclusive durante os jogos. O que você pode falar com a missão cumprida? Pedro, tem um detalhe. Primeira coisa, cruzamentos pode ser mal executado, bem executado. Você pode fazer uma jogada construída, chega à linha de fundo, cruza, o jogador do seu time está de frente para a bola, o zagueiro de costas dificultando, você pode levantar a bola do meio de campo. Então, cruzamento é relativo. De qualquer maneira, o Flamengo cruzou 20 bolas e o Curitiba 24. Então, o Flamengo cruzou menos bolas que o Curitiba no jogo de hoje. Sobre a ideia do Dorival, eu acho que o campo comprovou que o treinador estava certo. Quando ele avalia que um time é tecnicamente superior ao outro, que ele poderia não ter os seus jogadores que vêm atuando melhor, que tiveram atuações enormes contra o Tolima e contra o Atlético Mineiro nessa partida, tinha o Pedro, mas poderia não ter a maioria dos seus jogadores, que ele conseguiria os 3 pontos, ele ganha descanso para os outros jogadores, se ele quiser treinar os outros jogadores, amanhã ele pode, por exemplo, né, coisa que não seria possível se ele tivesse colocado todo mundo em campo hoje. Ele precisa de tempo para ir preparando a equipe, ele tem um elenco que vai permitir que o time jogue de muitas maneiras diferentes e ele já tem uma maneira que assusta um pouco os adversários, que foi aquele 4-3-1-2, com o Everton Ribeiro recuado ali para fazer um terceiro jogador de meio de campo, a Arrascaeta solto na frente, que ele vai poder usar em diversas circunstâncias. Então, não há o que discutir, mesmo o Flamengo não jogando o futebol que a gente sabe que o elenco pode apresentar. Até porque parece que esqueceram como o time estava um mês atrás, mês e pouco. O time estava arrebentado, o time ia pegar qualquer equipe, não sabia como jogar, não sabia se ia ganhar, sofrer em qualquer jogo. Hoje, mesmo o Curitiba conseguindo finalizar algumas vezes numa condição boa, mas errando tecnicamente, isso pode estar na conta também. Eu olho o Curitiba, eu acho que o Curitiba é um time com problemas técnicos, dá para imaginar que vai ter dificuldade. Em nenhum momento a vitória do Flamengo foi ameaçada. O jogo foi tranquilo. O Curitiba não fez um gol para ameaçar o empate, o jogo foi tranquilo. Nossa, o que mais dá para exigir? E aí, toca a bola para o professor Calçade, nesse maravilhoso calendário do futebol brasileiro. Não, a bola parada ajudou a beça. E ela ajudou a evitar um problema que o Flamengo tinha. Ainda bem que é bem hoje. trabalhada, né? Porque assim, o treinador tem 5 momentos para didaticamente, resumindo o trabalho de um técnico, ele tem 5 momentos quando ele começa um trabalho num clube e o dia a dia dele é feito de trabalhar organização defensiva, organização ofensiva, as transições, a transição ofensiva, defensiva e as bolas paradas. São 5. Você fala, nossa, o Dorival trabalhou isso quando? 10 minutos cada um por dia. Se as pessoas acharem que isso é suficiente
para montar um time, parabéns. Bem-vindo a um novo futebol que foi fundado agora. Então, é difícil trabalhar aqui. E ele conseguiu, pelo menos, reanimar. Ele está no papel de escalador, né? Que o futebol brasileiro, você tem escaladores e recuperadores. Treinadores é uma outra coisa que precisa de tempo. Você não consegue desenvolver. E o Flamengo de hoje era um Flamengo diferente daquele que ele encontrou como solução. Que trabalha por dentro, o de hoje trabalha por fora. Você tem Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol aqui e o Pedro. E a largura do time fica por conta dos laterais, que você não tem jogador de velocidade na beirada. O de hoje tinha Marinho e tinha Lázaro. Então, o de hoje, ao contrário daquele que trabalha por dentro, tinha que jogar por fora. Mas faltava o organizador aqui, que é a Arrascaeta. Quem que faz esse papel? Diego, que saía lá do primeiro volante para fazer isso, e um dos dois segurava a posição do Diego para ele poder subir. Mas teve dificuldade. A bola parada não é que é salvadora. A bola parada se ganha jogo com ela. Recurso. E ela resolveu essa situação. Que se fica no 0-0, talvez fosse um pouco mais complicado. Sim. E não ficou. Desses... Tem que ganhar os 3 pontos. Sem dúvida. Não adianta. Assim, infelizmente, a gente é obrigado a falar isso. O futebol brasileiro, não fique procurando beleza, porque aí você vai se frustrar. Beleza, sim. Ai, que golaço do Roger Guedes. Isso é o gol. E o jogo? Como é que foi o jogo outra, do Corinthians? essa coisa de exigir que os times mantenham o ritmo, mantenham a pegada. Não dava para manter a pegada hoje mesmo do Atlético Mineiro. É diferente. O jogo em que você pode se poupar durante o jogo é momento para você se poupar. Exato. Não tem discussão. É parte do trabalho, inclusive. Você tem que fazer isso. Puxar a cadeira e sentar, meu. Agora, alguns jogadores, necessariamente, eles não podem se poupar, até porque eles são reservas, né? E eles, quando têm oportunidade, eles precisam, como diria o outro, dar tudo de si. Já estão poupando, Já né? estão poupando, né? Frase nova do William. Então eu quero saber o seguinte, o dar tudo de si. Então o negócio é o seguinte, Marinho, Diego, Gustavo Henrique, quem mais? Lázaro. Não vai falar do Vitinho. O Vitinho hoje é um capítulo à parte, né? Porque não, o Vitinho pega na bola e é vaiado. Então, eu acho que esse é um capítulo à parte, assim, que a gente... Quer falar do Vitinho? Pode falar. Que a gente começa a conversa. Vamos deixar o Vitinho por último, porque acho que, por exemplo, acho que o Marinho jogou bem. Segundo tempo. Tá aproveitando. Segundo O tempo. contra-ataque à Achei o disposição, Marinho- joga bem. No que o Calça fala até do desenho do primeiro tempo, que hoje hoje volta pro tripé, né? Do triângulo do Dorival base e tenta abrir. O Flamengo não joga no primeiro tempo porque vem Lázaro mal e Marinho mal. No segundo tempo eu acho o Marinho um pouco melhor, mas no primeiro tempo eu achei ele mal, o time espaço. não flui. E aí o Pedro dá uma Esse é sofridinha outro com isso. desenho. Eu gostei. Aí é diferente pro Pedro. Você gostou do Marinho? Eu gostei. É que eu acho a questão do Marinho é uma questão simples. O Marinho é um jogador, quando o time tem a bola no campo de frente, precisa triangular em velocidade. Ele tem uma jogada muito previsível. A jogada direita, corta para a esquerda, tenta bater ou tenta achar o passe. O Birner fala que ele lembra o Robin. Eu nunca falei isso. Quarta. Eu nunca falei isso. Eu já vi. Eu Eu nunca vi você falei falando isso. isso lá embaixo. Nunca falei isso. Você falou que falou não, que ele Robin parecia o não. Ribéry. Ele Mas falou tudo bem. Ribéry. Aí eu falei, aí você falou Robin, eu falei o Ribéry. Não. O professor Osório que disse uma vez que o Pato Bayern de tinha uma Munique coisa de vai. Ribéry ali. Agora está comparando com o Robin. O professor Osório é ótimo, mas é meio maluco Eu também não no bom posso mexer no sentido. seu coração. Vai, fala do Flamengo, vai. Bom, ele tem uma jogada previsível e quando o outro time está bem posicionado, o Marinho tem mais dificuldade. Quando o time sai para o jogo e dá espaço para o Marinho é um jogador extremamente perigoso. Tá. Então, o Marinho não é um jogador que tem a característica para o atual Flamengo. Quando a gente vê o Flamengo jogando muito bem, como fez na goleada da Libertadores, na classificação na Copa do Brasil, era um Flamengo que marcava na frente, que pressionava a saída de bola, que trocava a bola com velocidade. Quem sai pela direita é o Gabigol, que sai da área, se movimenta melhor. A movimentação do Gabigol é uma movimentação muito mais inteligente do que a movimentação que o Marinho fez em qualquer momento da carreira. São jogadores diferentes, com virtudes diferentes, com características diferentes. Mas hoje eu acho que o Marinho foi um jogador que fez um bom segundo tempo. Desse pessoal aí, o Marinho foi melhor? Tem Gustavo Henrique, fez tem uma boa atuação. Não só pelo gol. Diego. Diego. Então, mas o Diego foi bem contra um time que
Mas foi bom. hoje não é o que dá pro Diego. Mas Mas Então, que peraí, assim, o Diego foi bem contra um time que, mas o porque mesmo se time a que o gente Marinho for foi bem elogiar também. Não é o zagueiro diferente. contra o Coritiba, a gente pode elogiar o Diego também. Eu não acho que, na verdade, nenhum deles fez... É que a gente sempre procura os destaques dos jogos. E acho que, de fato, o Gustavo Henrique, o próprio Pablo não foi mal. Não, foi uma partida brilhante, não tivemos destaque. É isso, a gente não teve destaques e tal, mas o Diego também, acho que ele jogou bem. O Marinho foi muito participativo no jogo, eu acho que era o que se cobrava também dele. Mas assistência pro Vitinho perder um gol, por exemplo. Mas sim, e aí, enfim, Vitinho a gente vai falar já. Só para Mas fechar ele o Diego, que eu sei que você quer falar do Vitinho, o Diego para mim tem uma situação. O Diego há algum tempo ele carrega um peso. Ele foi o primeiro grande contratado para aeroporto, camisa 10, líder de uma transição onde o Flamengo queria ser mais forte. Então acho que as pessoas ainda carregam essa coisa do querer ver aquele jovem Diego ou aquele Diego camisa 10 de grande contratação. Ele não é mais esse jogador. O Diego hoje, o Calça falou, ele primeiro começa fazendo uma saída ali. Ele desce um pouquinho para fazer a saída. Depois ele tem que cumprir uma função por não ter uma Arrascaeta de criação. Ele não é brilhante, mas dentro de um Diego para compor elenco, talvez o último ano de contrato, esse Diego, para cumprir esse tipo de função, se não fosse o Diego, com a história dele, fosse um outro jogador fazendo quebrando esse galho ali, a gente iria falar, foi um bom Diego. Então, acho que dentro do que dá pro Diego hoje, não tem um destaque brilhante igual a questão é, o Jean assim, falou. Eu acho que ele cumpriu bem o papel hoje. Então, hoje, mas só não acho que por causa da atuação de hoje contra o Curitiba, mais espaço, dê pra gente responder essa pergunta. O Diego pode ser útil ao Flamengo? Eu não sei. Não acho que vai além disso também. Se a gente pegar o pacote de jogos recentes do Diego, eu não consigo dizer que o Diego pode ser muito útil ao Flamengo, porque os jogos recentes dele, de fato, ele deixou muito a desejar. Hoje, sim, ele foi um dos destaques do time, que não quer dizer que esse destaque que ele teve hoje signifique muita coisa. Para mim, não teve nenhum grande destaque. O jogo de hoje não é parâmetro? Não é que o jogo não é parâmetro. Acho que o jogo foi importantíssimo, sim. O Dorival fez o que tinha que fazer, mas se a gente for procurar o destaque e a partir dos destaques dizer, poxa, depois dessa atuação esse cara precisa ter espaço, eu não vejo ninguém com isso. E acho só, lembrando em relação ao Marinho, a gente precisa lembrar do Michael. Tá? Porque assim, a gente também tem uma mania absurda no Brasil de olhar para os jogadores e por causa de uma sequência de partidas, às vezes tudo bem, sequências até mais longas, dizer que esses caras não servem. E aí, de repente, de uma hora para outra, os caras viram soluções. Então, assim, o potencial do Marinho a gente conhece. O que ele pode fazer, a gente sabe bem. Ele é um jogador, como o Birner falou, que para a característica do Flamengo atual e que a gente imagina que o Flamengo vai querer impor nos principais jogos, talvez ele não caiba tanto, mas ele pode caber em uma série de contextos, em uma série de momentos de jogos para segundo tempo. É só bom lembrar que então, esse Marinho que você falou aí é um Marinho que parou na final da Libertadores em começo de 2021. Mas dali para frente teve lesão teve demais, Covid, teve um monte de coisa. Aí teve insatisfação no Samba, uma série de coisas. E no Flamengo ainda não chegou nem perto daquele Marinho lá, né? Técnico, potencial, sim. Concordo. Só uma coisa sobre o Diego. O que me deixa um pouco assim com o Diego ele não tem mais a mobilidade para ser o segundo jogador de meio campo e ele não tem pegada para ser o primeiro jogador de meio campo. E ele não cria para a função do Arrascaeta. Não, aí não dá nem para pensar. Exato. Não dá nem para cogitar, porque ali o Flamengo tem um jogador que você não mexe. Então, eu acho que até ele pode ser útil, mas muito pontualmente. Não pode ser mais o Diego que um dia foi. O Casinha tem uma tela do Diego aí, né, Casinha, pra gente jogar aqui. O jogo do Curitiba, poupando todo mundo vamos lá. e tendo 3 titulares só. Pronto. Olha, é isso. Telinha do Diego. Entender que não é mais que isso. Claro. Pode jogar aí. O Dorival tentou fazer um Diego de titular ali no início dele. É um mapa de movimentação aí, Calçade, pra gente fechar aqui o Diego e falar do Vitinho, né? Ali, as partes mais escuras onde o Diego atua mais. 74 ações com a bola, ele foi o terceiro, né? Percentual de passes certos ali 95,2%. Ações progressivas o primeiro, em bolas recuperadas ele também foi o primeiro, Calçade. Concentrar a parte assim, mais visível é dar um pouco acima da linha de meio de campo para trás, né? Ele, como é a função de um primeiro volante onde ele estava atuando e alguma chegada na área adversária. Eu acho que ele cumpre o papel dele, que ele pode ter aos 37 anos de idade. Não dá para exigir mais. Aos 37 não dá. Em relação ao Marinho, o Marinho a gente não pode querer achar que o Marinho dos melhores momentos do Santos vai jogar no Flamengo igual.
porque pode ser que não seja o jogo do Flamengo, aquele era o jogo do Marinho no Santos. O Marinho era protagonista no Santos, é bom dizer, né? Alguns jogadores conseguem levar o seu jogo e eles se encaixam em qualquer equipe. Sim. Outros têm um jogo adequado para determinados momentos dentro de determinadas equipes. Então, o Flamengo, por exemplo, tem um jogador que é um fenômeno, o cara se dá muito bem em contra-ataque. Aí ele vai para um time que está jogando o tempo todo lá, pressionando lá na frente e ele joga menos no contra-ataque, logo que vai ter um... Por isso que eu citei Michael. Porque foi um cara que foi muito... e fazia sentido essa leitura. A mesma leitura que vale para o Marinho. Agora, o cara pode ser útil num determinado momento. Mas aí o Michel conseguiu até mudar. Isso aí vem o início do Rony no Palmeiras. Também. Não, o Rony jogava no contra-ataque. E não serve mais. Ele não serve mais. Né? Verdade. O Rony não servia mais. Não, tem que ter um... E ali ele mudou, né? Quer dizer... Mas quanto tempo faz isso? Então, Agora, são construções, né? Não são assim, não é assim. Você vai lá, E o pega Léo o Pereira, jogador, né? vai no painel e muda uma chavinha nele e ele sai precisa de tempo, robozinho, precisa de sai pro outro confiança, lado. precisa ser E alguns não escalado mais conseguem vezes. fazer isso. De orientação. De orientação. Agora, você ia falar do Vitinho. Eu acho que o Vitinho é um ponto importante, porque a passagem do Vitinho pelo Flamengo é um negócio assim, é uma montanha-russa de emoções, né? E agora o cara pega na bola vaiado, aí também a torcida não ajuda. Hein? Não, cara, esse negócio da vaia, sinceramente, de novo, tá? Antes que o Birner fale que é direito do torcedor, eu sei que é direito. É direito e sempre será direito do torcedor. Quer dizer que eu concordo com a vaia. Vaiar e tal. Agora, é impressionante o quanto isso tem sido recorrente, né? De vaias de jogadores, inclusive com o time jogando bem, o time numa boa sequência, o time vivendo o seu melhor momento na temporada, não tem dúvida nenhuma. Então, assim, eu concordo com a insatisfação em relação ao Vitinho. E, de fato, eu acho que... Eu não gosto muito de jogador que... Sabe aquele carrinho demagógico para lateral, quando você sabe que a bola já vai sair, não sei o quê? Todo mundo quente. Mas o Vitinho talvez precise um pouquinho de carrinho demagógico também, cara. Dá uns carrinhos demagógicos, mostra Um carrinho pouco. demagógico e um postzinho na rede social, é isso? É isso, essa ajuda que é Os caras uma... vivem disso, de inclusive. vontade, de Isso é uma gana, porque maravilha. realmente ele tá entrando. Ei, Ele Jean, tá entrando numa pegada abaixo. comemorar um lateral. Isso, aquela coisa de virar. Bate aqui. Chama a galera. Não, mas ele Encarar o realmente. adversário cabeça a cabeça. Eu acho que assim, ele precisa entender. Então tem as duas coisas. O melhor de hoje A foi o gente não pênalti. concorda com a vaia não ajuda, nunca vai ajudar, né? São jogadores com potencial, com qualidade, com capacidade. E nesse contexto ainda é mais difícil entender a vaia, porque o time está super bem e tudo mais. Mas o Vitinho também precisa entender por que o torcedor está chateado com ele. Porque realmente, e eu não sou desses que falam, eu odeio aquele papo de que não, o time faltou vontade, faltou empenho, faltou luta, porque isso aí é sempre muito subjetivo. Esses sinais de falta de luta, de vontade, não são tão claros como muitas vezes a gente quer fazer crer em mesas redondas, mas eu acho que no caso do Vitinho, está faltando esse sinal de vitalidade, de desejo, de inconformismo até com a situação que Mas eu acho que já é tarde demais, então. Porque quanto tempo ele está no Flamengo? O Vitinho, Contrato até o fim do ano, né? Tem um 2018, né? Vai até quando? Final do ano, o debate se renova, se não renova. Então, eu acho um pouco tarde. Eu acho que o Jean tem razão, mas eu acho que tá tarde. Eu vou ser obrigado a trazer um outro nome para a discussão, que a gente já falou dele aqui Léo hoje. Pereira, quer ver? Dá para comparar o comportamento do Vitinho com o comportamento do Roger Guedes? Eu sabia que era ele. É óbvio, já se discutiu sobre ele hoje. A gente falou do jogador que não recompõe na marcação, que não ajuda o coletivo. Eu não acho que... Beleza, galera? Eles começaram a falar ali de novo do Corinthians, então eu tive que cortar o vídeo, tá? Ó, se eu estivesse no estádio hoje assistindo o jogo do Flamengo, eu tô falando por mim, eu não vaiaria o Vitinho, tá? Porque o Flamengo estava vencendo o jogo por 2-0. Por qual motivo eu iria vaiar o Vitinho? Por causa do passado do cara? Cara, ele entrou jogando no segundo tempo. Se eu vou vaiar o cara, isso vai ajudar o cara? Não, não vai. Vai ajudar o Flamengo? Não, não vai. É por isso que se eu estivesse no estádio, eu não vaiaria o Vitinho. Mesmo porque, se o Flamengo quer negociar o Vitinho com algum outro clube e o outro clube vê a própria torcida vaiando o Vitinho, você acha que o outro clube vai comprar o Vitinho? Se a sua própria torcida está vaiando o cara? Jamais. Ou seja, galera, eu sei, a galera pega no pé do Vitinho por causa do passado dele, por causa, né, do futebol dele que ele não entrega. Mas, cara, se você vai um jogador do Flamengo, você está prejudicando o Flamengo. Porque o Flamengo não vai conseguir negociar esse jogador. Certo? É só isso que eu queria dizer.
E a respeito do Dorival Júnior, a respeito da escalação, eu entendo, cara, o Dorival Júnior, ele falou na coletiva o seguinte: coloquei os melhores fisicamente. Não vou arriscar colocar um jogador titular que joga sempre em um jogo que ele não está recuperado totalmente. O jogo foi quarta-feira à noite, um jogo pegado, um jogo com ritmo alucinante contra o Atlético Mineiro. E num período pequeno de quarta-feira à noite para sábado à noite, ele falou, cara, vou poupar aqui os meus jogadores, porque senão os caras podem se lesionar, podem estourar. E ele tá certíssimo. Para a torcida que, de repente, queria os titulares, eu entendo, cara, mas, cara, era contra o Curitiba. Nós vencemos por 2-0. Não importa se o Flamengo não deu espetáculo, não deu show. O importante é os 3 pontos, é ponto corrido. O Flamengo passava puro com times igual ao Curitiba, né? E hoje a gente está venceu sem sofrer. O Flamengo venceu, controlou o jogo e segurou o resultado. Se poupou, né? Vamos dizer assim. E com isso o Dorival Júnior escalou uma equipe alternativa e eles deram conta do recado. Isso que é importante, galera. Isso que é importante. Quarta-feira tem o Juventude, quarta-feira tem estreia do Cebolinha. Tenho certeza que quarta-feira o Flamengo joga com força máxima. Não é que ele está priorizando só Copas. Ele escalou quem estava melhor fisicamente. Eu entendi perfeitamente aí a escalação do Dorival Júnior. Beleza? Tamo juntos, galera. Estou contente com o nosso Mengão. E a gente só tá crescendo, cara. Só crescendo. Acredito em títulos. Títulos no plural, tá? Para essa temporada. Para quem achava que a temporada estava acabada, liquidada, né? Quem tinha medo aí do Flamengo ser eliminado na Copa do Brasil, alguns pensavam, tinham medo também na Libertadores. Eu nunca duvidei do Flamengo na Libertadores e também na Copa do Brasil, não. Se você pegar vídeos meus de segunda e terça-feira, eu estava muito confiante, acreditando na vitória do Mengão em cima do Galo e eu falei, 3-1 meu palpite, cara, eu estou confiante. Quem me conhece, quem tem meu zap, quem me segue no Instagram sabe que eu estava muito confiante e deu. Mengão está classificado e vamos brigar aí também, se deixarem, se deixar o Flamengo chegar no Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai dar trabalho depois, hein? Se chegar, já era. Valeu, galera, tamo junto, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui!